Miltinho, prefeito Alexandre Calil está na prefeitura, entrevista coletiva, começou agora, vamos acompanhar. Porque algumas coisas já estão praticamente definidas e outras, logicamente, serão definidas no estudo de um decreto que deverá sair na sexta-feira, né? E eu poderia dar um exemplo bem simples. Do mesmo jeito que a flexibilização no interior nos incomoda, que cada vez mais será barrada a entrada em Belo Horizonte, nós temos que, humildemente, seguir o exemplo do que está acontecendo na Grande BH. Então, a questão das máscaras já deverão ser parte desse decreto que dará segurança igual a toda a região metropolitana de Belo Horizonte. A respeito de prefeituras que simplesmente escrevem e não fiscalizam, nós estamos contando hoje com a Polícia Militar de Minas Gerais para nos informar aonde está tudo liberado, aonde o contágio está disseminado. Eu gostaria de encerrar, antes de qualquer pergunta que eu possa responder, porque estão todos aqui para responder, é que não o plano de flexibilização vai seguir o protocolo internacional que será comandado pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, que fazem parte o secretário Jackson, o doutor Estevão, o doutor Unaí e o doutor Carlos. Então, não é o prefeito. E voltar a repetir a singela frase. Nós temos 3 coisas para fazer. Primeiro, o que todos nós, inclusive o prefeito, quer: o fim dessa tragédia e que todo mundo volte ao convívio dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, dos bares, dos sábados, dos domingos. Faltam 2. O certo e o errado. E Belo Horizonte optou pela ciência, Belo Horizonte optou pela tecnologia matemática, e desse propósito Belo Horizonte não vai sair. Desculpe. Não é Covid não, viu, gente? Isso é desmame de cigarro. O grande problema é que não vai adiantar pressão de nenhuma instituição, de nenhuma federação, de nenhuma confederação. Nada vai desviar o propósito de Belo Horizonte de não virar Milão. Tá certo? Um prefeito interior, foi citado até pela reitora Gazola, da UFMG, disse uma frase que eu vou tentar plagiar. Eu prefiro 10 mil desempregados do que 50 mil mortos. Então, eles continuam no comando, eles vão nos dizer quando e como voltar a cidade à normalidade. Há ônibus lotados? Sim. 15, 20% das linhas continuarão. Nós estamos numa guerra. Há problemas de ainda venda de coxinha como eu vi hoje aí na Afonso Pena, em bar.
nós vamos tentar combater. Mas é guerra, gente. E na guerra, ninguém consegue 100% de excelência em nada, né? Um pouco de conhecimento, todos sabem que ninguém consegue 100% de nada. Então, estamos colocando em alguns lugares, o secretário Jackson me disse, pias, sabonetes, em lugares públicos. Estamos encomendando máscaras para as populações carentes, né? E nós temos aí que nós não estamos colocando máscara à disposição de pobres, né? Porque no Brasil, durante décadas, não souberam diferenciar pobres de miseráveis. Agora eu acho que alguém está descobrindo que nós precisamos de faculdade, que nós precisamos de médico, que nós precisamos do SUS, que nós precisamos de tecnologia, né? Depois de tudo que aconteceu, eles estão descobrindo que nós precisamos de ciência. E eu disse de outro dia numa live que foi para a Câmara que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Dr. Denver, se não me engano, no estudo que ele fez da gripe espanhola de 17, ele descobriu que as cidades mais duras tiveram o menor número de mortos e a maior retomada econômica. Citou a Filadélfia como uma cidade frouxa e muito perto Cleveland como uma cidade dura. Isso é um estudo muito recente e descobriu que a saída da crise econômica de Cleveland, além de a diminuição maciça dos mortos, foi muito mais rápida do que da Filadélfia. Filadélfia era. Então, eu queria dizer que sexta-feira sairá novas medidas, duras, mais equilibradas, estudadas, por isso que não vai ser feito hoje. E estão todos aí à disposição, nós estamos fazendo o que podemos, mas continuaremos com o apoio de toda essa equipe que está aqui reunida, tratando o assunto como deve ser tratado, por gente que entende do assunto. Muito obrigado. João Felipe Lolli, Rádio Itatiaia. Boa tarde a todos. Som, tá saindo, né? Boa tarde a todos. A gente está transmitindo também a sua entrevista na Rádio Itatiaia, prefeito. E eu queria saber do senhor a respeito desse estudo para o retorno, né? Já ouvi de algumas pessoas aqui da prefeitura que quando ele acontecer, ele será gradual. E o senhor sempre cita que as medidas vão ser definidas pelo comitê, que tem o Dr. Jackson, os 3 infectologistas, se não me engano, o secretário André também, enfim. A Câmara de Vereadores tem cobrado que esse comitê tenha participação a partir de sexta da sociedade civil quanto da própria Câmara. Os vereadores tentaram ontem discutir em algum momento esse tema, mas acabaram mais brigando do que discutindo o assunto, né? Inclusive 2 proeminentes integrantes da base do senhor. Como é que o senhor vê esse pedido, essa discussão de volta do comércio, quando ela acontecer, da forma que ela deve acontecer? Essa é uma discussão que teria também que ter esses outros integrantes? Olha, eu posso responder de uma forma muito simples, sabe? Eu que sou prefeito não tenho gabarito para participar dela. Eu vou apenas fazer cumprir. Então, acho uma pretensão muito grande, eu não sei de quem foi dito isso, de se sentar com 3 infectologistas e com um secretário de saúde que trabalha no SUS desde 1982 para discutir reabertura ou protocolo de reabertura da cidade. Eu acho que as coisas em Belo Horizonte tem que ter limite, né? E aí extrapola um pouco do limite até do senso ridículo.
Gabriel, TV Globo. Boa tarde, prefeito. A partir do decreto de sexta-feira, o uso das máscaras para a população vai ser obrigatório? Se for, como que essas máscaras vão chegar à população? Olha, a máscara, nós não somos obrigados a entregar máscara para a população, não. Nós estamos fazendo a entrega para miseráveis, invisíveis, né? Que o Brasil, pelo que eu estou vendo aí, nem sabia que existiam. Nós não. Nós tratamos desse povo há 3 anos e meio aqui na prefeitura. Mas, não sei, cada um vai ter, nós só vamos permitir, né, a princípio, que entre de máscara. Faz com meia, faz com camisa, faz com fralda, faz com isso, não é, só vão andar com máscaras, né, e a população tem que cuidar dela mesma. E qual que será a punição para quem não usar máscara na rua? Não entrarão, a princípio não entrarão nos estabelecimentos públicos. Depois a gente pode estudar alguma coisa. Nós precisamos da população, gente. Nós não estamos enfrentando a população, não. Existe um negócio que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, parece que é um enfrentamento, nós contra a população. Eu não estou pedindo para a população usar máscara por minha causa, não. Nós estamos com uma questão técnica aqui, mas você está acompanhando a entrevista do prefeito Calil, e ele está colocando aqui para a gente que quem vai receber as máscaras são, o que ele disse, abre aspas, os miseráveis, né? As pessoas que não têm condição de fazer. E ele está dizendo, apesar de ter dito, eu tenho todo o respeito por ele, que ele não é infectologista, que é pretensão dele falar de abertura de comércio, também seria pretensão do senhor falar se camisa dá certo, se meia dá certo, se fralda dá certo como máscara, prefeito. É isso que está faltando para mim, tá? Assim que ficar pronto, novamente coloca o prefeito, mas eu quero só deixar claro o seguinte: sem máscara, a população não entra em locais públicos. Pergunto se o metrô é um local público. Pergunto se um ponto de ônibus é um local de gestão pública. Pergunto o que é definição de local público. Serão só os espaços fechados, as secretarias, né? Os locais públicos deveriam estar fechados. Vamos voltar com o prefeito Calil, vamos lá. Do comércio lá na cidade. Vai ter a medida de restrição, como foi anunciada na época para Lagoa Santa. E a outra pergunta é sobre um estudo da UFMG que mostrou que o centro tem muitos prédios ocupados que poderiam servir de abrigos para os moradores de rua, né, durante essa pandemia de coronavírus. A prefeitura tem intenção de fazer... Da UFMG? Da UFMG. Não, olha aqui, quanto à questão de moradores de rua, nós já resolvemos. Né? Nós temos um diálogo espetacular com a UFMG há muitos anos. Né? Então, se precisarmos, vamos recorrer. Quanto à questão dos ônibus, aqui em Belo Horizonte tem uma coisa, já está decidido. Então, se lá afrouxou, não vai entrar. E aí nós temos a guarda e nós temos a polícia. Tá certo? Isso já está resolvido. Garcia, Record. Boa tarde a todos. Prefeito, em meio a esse isolamento, embora o senhor esteja firme desde o início e se destacando por isso, com pressão de empresário para voltar a funcionar, da população, o senhor se sente só, o senhor se sente isolado nessa situação, sabendo que o governo do Estado, o governo federal também faz parte dessa pressão? Qual que é a sua sensação em relação a isso? Pregando no deserto, como é que o senhor se posiciona em cima disso? Sinceramente, eu não estou pregando no deserto, né? Eu, quando mexi com futebol, eu criei o maior centro científico de esporte do país. Então, eu sou muita gente que pode não saber, eu sou um amante da ciência. E talvez aquela coleção de caneco que eu enfiei lá dentro do Atlético, boa parte dela seja por respeitar a ciência, sabe? E te digo mais, para não ficar de vítima e de solidão, porque essa equipe aqui não deixa ninguém ficar sozinho, né? Fora os aqui não estão. É que esse papel de solidão cabe aos que realmente estão na solidão, né? E pior,
na escuridão. Porque quando eu sento com médicos, quando eu sento com cientistas, quando eu sento com a Polícia Militar de Minas Gerais, quando eu sento com a Guarda Municipal, quando eu sento com a Defesa Social, com a Maíra, eu não posso estar solitário, né? Então eu não me sinto nem um pouco solitário. Eu me sinto muito bem pelo que eu estou fazendo. E de mais a mais, eu não fui eleito para agradar e nem desagradar governador ou presidente da República. Só mais uma pergunta, prefeito. O senhor é uma importante liderança política, inclusive na região, não só em Minas Gerais. Hoje, no cenário, a gente sabe que ainda há um tempo hábil para se falar em eleições no Brasil inteiro. São 5.200 e tantos municípios. Hoje, qual que é a sua opinião como uma liderança política, independentemente do que o senhor esteja pensando na política, mas de um modo geral, como uma liderança importante, um nome importante, é para ter eleição municipal no Brasil ou não há clima de forma alguma? Eu já tenho muito problema para resolver. Então deixa os problemas do Congresso e de Brasília para eles resolverem. Vitor BHZ. Boa tarde, prefeito. A gente tem visto que depois daquela publicação do último decreto, os comércios fecharam praticamente, né, aqui na região do centro, porém aumentou muito o volume de pessoas circulando nos centros comerciais, nos bairros, né? A nossa equipe até flagrou muito movimento em Venda Nova e a gente estava até mesmo conversando com trabalhadores dos serviços essenciais e eles ficando surpresos com o grande número de pessoas nas ruas. O que a prefeitura pensa em fazer para conscientizar cada vez mais a população que é momento de ficar em casa? E uma outra questão que eu queria ver com o senhor é que esse aumento no número de pessoas nas ruas se deu por conta do auxílio emergencial do governo federal. Filas ficando muito grandes, aglomeração de pessoas. A prefeitura estuda ajudar a controlar essa fila, que é uma reclamação também da população. Olha, nós já estamos com a Guarda Municipal por conta disso, né? É claro, uma cidade de 2.700.000, 800.000 habitantes, a guerra, nós vamos falhar. Mas nós temos um monitoramento já de transporte e já temos um monitoramento que está vindo aí de telefone celular. Então nós temos que esperar os resultados para ver o nível que nós estamos atingindo de isolamento social. Isso é uma última pergunta. Com relação a algumas cidades que estão sendo feitos decretos, né, determinando que comércios não abram, mas que não está sendo feita uma devida fiscalização. Como é que a prefeitura está lidando com isso? Polícia Militar está nos ajudando e muito nisso, como sempre nos ajudou. Larissa Alterosa. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito. Em relação à saúde, como que estão os hospitais? Existe um levantamento? Eu vou pedir o seguinte, a partir de agora, nós estamos aqui com todos, infectologistas, médicos, polícia militar, guarda. Então eu vou ficar aqui falando tudo como um ensaísta raso, tá? Então eu gostaria que essas perguntas, eu me retiro agora, porque acho que o principal eu já falei, que é sobre o decreto que nós vamos soltar sexta-feira, Vitor. Aí, a partir de agora, saúde, perguntem para a saúde, limpeza da cidade, ônibus que estão fraudando, o decreto está ali, o André, o Prato está aqui. Eu acho que vai ser uma resposta rasa e se não for errado, tá? Certo. Dá licença, muito obrigado. Obrigada. Hospital, então, responde aqui já. Vamos lá, eu estou acompanhando a entrevista do prefeito Alexandre Calil, mas eu vou para o intervalo e volto. Meus amigos, nós estamos de volta. Eu quero